Os seres vivos classificam-se em procariontes ou protocariontes e eucariontes. Procariontes são os organismos unicelulares, medindo em geral de 1 a 10 micrômetros de tamanho. Estão classificados no reino Monera, que é representado pelas bactérias. Na classificação moderna, consideramos também como bactérias as algas cianofícias ou algas azuis, cianobactérias, e os micoplasmas. A célula procariótica é muito simples. O material genético DNA não está envolvido por uma membrana, isto é, não há um núcleo individualizado. Daí o nome proto, primitivo, cario, núcleo. O DNA está mergulhado numa espécie de gelatina, o citoplasma, formado por água com várias substâncias dissolvidas. No citoplasma encontramos também os ribossomos, que são organoides ou organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Todo esse conjunto é envolvido por uma membrana, a membrana plasmática, formada por lipídios e proteínas, ou seja, lipoproteica. Envolvendo esta membrana, existe ainda um reforço externo, a parede celular, composta por cadeias de glicídios e aminoácidos. Convém notar que os micoplasmas, bactérias que podem ser parasitas de animais e vegetais, não apresentam esse reforço e são as menores células, com cerca de 0,3 micrômetro. As outras bactérias medem entre 1 e 10 micrômetros. As cianobactérias, algas cianofícias ou azuis, apresentam ainda clorofila e outros pigmentos aderentes à membrana existente no citoplasma, através dos quais realizam a fotossíntese. Então, memorizem: procariontes, reino Monera, bactérias e algas cianofícias, além dos PPLO. Eucariontes são organismos uni- ou pluricelulares pertencentes a outros reinos de seres vivos. Os animais, os vegetais, os protistas, protozoários e algumas algas e os fungos. A célula eucariota mede entre 10 a 100 micrômetros de tamanho e é bem maior e mais complexa do que a célula procariótica. Seu material genético é formado por DNA associado a proteínas, formando os cromossomos, e encontram-se envolvidos por uma membrana, a membrana nuclear. Forma-se assim um núcleo individualizado, daí o nome eucarionte, cario, núcleo. No citoplasma dos eucariontes existe, além dos ribossomos, uma série de organoides que estão ausentes nos procariontes, como citoesqueleto, mitocôndrias, retículo, aparelho de Golgi, cloroplastos, lisossomos, entre outros. Então, lembrem, célula eucarionte é aquela que tem carioteca, é aquela que tem núcleo individualizado, núcleo organizado, e é representado na natureza pelos reinos protista, fungo, animal e vegetal. Vejamos um pouco sobre a evolução da estrutura da célula. As células eucariotas se originaram por evolução de células procarióticas que aumentaram de tamanho. Com isso, surgia uma desproporção entre sua superfície e seu volume. Alguns organismos apresentaram, então, em certo ponto da membrana plasmática, dobras ou invaginações que causaram um aumento na superfície da célula. A partir destas invaginações, teria surgido no citoplasma vários organoides, como o retículo endoplasmático, o aparelho de Golgi, os lisossomos e os vacúolos. Do mesmo modo, essas invaginações envolveram o material genético, formando a membrana nuclear dos eucariontes. Tudo indica que as mitocôndrias e os cloroplastos evoluíram a partir de procariontes que invadiram a célula primitiva. Surgia assim uma célula dividida em compartimentos. Cada um desses compartimentos passou a desempenhar uma função definida. Essa divisão de trabalho permitiu que cada função se realizasse com maior eficiência, propiciando também o aparecimento de seres vivos maiores, pluricelulares, que consomem mais energia e dependem de sistemas mais eficientes tanto para captar energia e alimento como para distribuir para todas as células. Os cromossomos localizam-se no núcleo da célula. Neste aparecem também corpúsculos chamados nucléolos, onde são fabricados os componentes que vão constituir os ribossomos. A rede de canais e os sacos ou cisternas que formam o retículo endoplasmático fabricam 1. Proteínas, quando o retículo endoplasmático está associado a ribossomos, passando a chamar de retículo rugoso. 2. Lipídios, quando o retículo endoplasmático está livre de ribossomos, passando a chamar-se retículo liso. Bom,
O aparelho de Golgi encarrega, entre outras funções, de eliminar secreções celulares. Os lisossomos fazem a digestão de partículas no interior da célula. Já as mitocôndrias tomam parte na respiração celular aeróbia. Os cloroplastos, encontrados apenas nos seres autótrofos, realizam a fotossíntese. Os centríolos, ausentes nas células vegetais, estão ligados à divisão celular. Em conjunto com fios de proteínas, puxam os cromossomos para os polos da célula durante a divisão celular. O citoesqueleto, formado por um conjunto de fios e tubos, sustenta e produz os movimentos da célula. A parede celular, presente em algumas células, como fungos, bactérias e células vegetais e algas, forma uma espécie de esqueleto de sustentação da célula vegetal. O vacúolo do suco celular nas células vegetais acumula água e outros produtos.